como é que é o apoio da família ou não, qual a importância disso e como que a gente pode conseguir aliados no nosso projeto de emagrecimento, que é tão importante para cada um. Como que a gente envolve essa família, né? Surgiu esse assunto a partir de um acompanhamento com uma das minhas pacientes que mencionou que teve um final de semana esses dias aí muito difícil. Final de semana que foi repleto de ofertas. E daí houve um convite da família para um evento onde apareceram alimentos pouco saudáveis, gordurosos, enfim. Dali se seguiu outro e mais outro evento. Então foi uma sequência de eventos com chocotone de trufa, sei lá o quê, sorvete com melecas, depois bolachinhas que aguardavam em casa. E daí eu fiquei pensando, né? O que é necessário para a gente dar continuidade a um projeto de educação alimentar, de mudança da nossa vida alimentar, para que ele seja um projeto duradouro, para que ele seja um projeto que seja permanente na nossa vida. Paralelo a isso, né? Eu vi uma reportagem de um cara aí, socialite, dizendo que pena que ele não pode contar com a mulher dele, que é modelo, nas refeições, porque ela come há 20 anos sempre a mesma coisa. É peixe e salada, peixe e legumes. Então ele se queixando, né, da falta de uma parceria de poder comer, desfrutar dos prazeres da mesa, sem a sua companhia, porque ela está sempre em privação, sempre em dieta. Então, juntando essas duas situações, essa desse homem que não tem companhia da esposa porque ela está sempre em dieta, e de uma paciente minha que se perdeu assim no final de semana porque os eventos da família eram todos muito recheados de alimentos pouco saudáveis ou muito calóricos. E ela na tentativa a semana inteira se puxando para reduzir peso, e quando se deflagra com essa situação se atrapalha, né? Embora saiba que não é para se sentir culpada, que no dia seguinte a gente retoma os cuidados, isso aí tudo ela já aprendeu, a gente tem que avaliar o que acontece num final de semana assim, tão cheio de emoções, vamos pensar, né? Então, fiquei pensando, que família é essa? É uma família que é a tua aliada nesse teu projeto de emagrecimento? Ou de repente é vilã nessa hora que te oferece tanta coisa legal? E daí, pela minha formação, por ser assistente social, sempre trabalhando com famílias, e por ser terapeuta de família, além de nutricionista, eu tenho um entendimento de que não existe um culpado nessa história, assim como não existe um responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nunca existe uma versão só, né? Relacionamentos são vias de mão dupla, uma que vai e outra que vem. Não é uma mão única. Hoje eu fiz uma enquete, perguntei no Instagram, qual é a versão da família? E a versão da família, lá vem ela mais uma vez com dieta, lá vem o pai de novo com mais uma alimentação restritiva. Ou outro pensamento que a família tem, perdi a companhia para comer. E isso na enquete aparece significativo, mostra que as pessoas têm realmente uma família que às vezes manifesta, ou pelo menos é assim que elas se sentem. Quem está em processo de autocuidado, de emagrecimento, entende que a família está cansada de mais uma nova tentativa. Pois bem, e qual é a nossa versão? Qual é a tua versão com relação ao processo de emagrecimento versus família? Na enquete que eu fiz, as pessoas colocaram: ninguém precisa se privar porque eu estou em dieta. A minha família não tem nada a ver com o meu processo de emagrecimento. Então, as pessoas, isso um percentual importante também, 67% disseram que é por aí. Então, eu fico pensando, por que não vai ser um projeto de toda a família e vai ser uma tentativa de emagrecimento? Porque os outros são magros, eu que sou gorda, Flávia, então esse projeto é meu, eu não tenho que envolvê-los, eu não tenho que privar ninguém, eu não vou deixar de trazer coisas gostosas para dentro de casa, porque muito difícil, a Líbera está dizendo, sim. E daí vale até uma relação com
a reunião de quarta passada do teu grupo, Libra. Tudo é muito difícil. É muito difícil emagrecer, mas é muito difícil ficar com excesso de peso. É muito difícil estar casado e é muito difícil estar sozinho. É muito difícil estar desempregado e é muito difícil estar com 3 turnos cheios de trabalho. Sempre vai ter um muito difícil. E nesse caso, se a gente está pensando que é muito difícil emagrecer sem o apoio da família, é a hora da gente rever que apoio que a gente quer e de que forma. Então preparei algumas reflexões para a gente fazer juntos aqui. Na verdade, 5 princípios que eu acredito que podem ajudar. Primeiro, né, como eu falei, não existe um culpado nem um responsável pela questão do excesso de peso e se eu vou ter apoio ou não. Né? A gente não pode imprimir isso para a família. Mas coloquei 6 aspectos, 6 dicas ou princípios que eu considero que sejam importantes para quem está nesse processo de emagrecimento. Primeiro deles, o entendimento de que a obesidade é uma doença de descontrole, de compulsão, de falta de limites. Tendo isso claro, a gente pode pensar que ela é uma doença semelhante ao alcoolismo. Então, vejam bem, se algum de nós aqui, conversando hoje, tem um alcoolista na família, quem vai deixar a adega cheia de garrafas de vinho? Ou uma cervejinha gelada dentro da geladeira, se eu descobrir que o meu filho, meu marido, meu namorado está com excesso abusando de álcool, dependente de álcool. Duvido muito que qualquer um de nós aqui faríamos isso, ter oferta para quem está ali na luta procurando ter abstinência. Então esse é um ponto especial. Se a gente entende que a obesidade é uma dificuldade de obter controle e às vezes muito mais forte do que a pessoa, para que a gente vai estar abastecendo essa casa de ofertas que não vão contribuir para uma pessoa que está querendo emagrecer? Então, comparar a história do alcoolismo, da drogadição com a obesidade pode nos ajudar no entendimento de que se alguém da família está com excesso de peso, essa pessoa precisa do quê? Proteção e não exposição ao risco. Se um grupo de amigos sabe que tu tá na tentativa de parar de beber, esse grupo de amigos de verdade não vai te chamar pro boteco. Assim como eu não vou encontrar uma grande amiga que eu sei que está num esforço brutal para a melhor confeitaria da cidade, né? Ou para um rodízio de pizza. Então, ter essa noção, esse entendimento de que a obesidade é uma doença, é o primeiro dos ponto 1 que eu considero para a gente refletir aqui. Segundo ponto, a comunicação clara. Gente, como os relacionamentos se atrapalham quando a comunicação não é clara. Claro, às vezes a própria pessoa, o indivíduo, a pessoa que está querendo emagrecer, não tem a clareza do que quer exatamente. Mas, no geral, ela se determinou. Eu quero emagrecer, eu tô mal, não estou conseguindo me gostar no espelho. Então, o que ela comunica para o seu familiar, para o seu companheiro, companheira de vida, para o seu filho, para o seu colega de trabalho, para o seu melhor amigo? O que a gente comunica? A gente comunica o que a gente quer ter em casa e o que a gente não deve ter em casa. A gente comunica a nossa dificuldade de resistir a alguns alimentos. A gente comunica a nossa dor, ou seja, tá difícil para mim, porque às vezes a gente escuta do familiar, é só uma questão de força de vontade. Tu tem que fechar a boca. E a gente sabe que não é bem assim. Então, quando a gente vai se posicionando para a família, para os amigos, para os companheiros e companheiras, a pessoa vai começar a ficar mais sensível a essa compreensão. Do outro lado, ela entende que, nossa, tá gordo porque come demais. E a gente sabe que não é bem assim. Então, como que a gente sente esse nosso descontrole, que é muitas vezes sentido como vulnerabilidade, a gente sente isso com muita vergonha, com uma sensação de culpa muito grande, com uma sensação de falta de força, né? Então é preciso comunicar
Ah, minha mãe tá morando comigo e a minha mãe me traz um monte de coisinhas gostosas para dentro de casa. Como é que ela vai saber que isso é um problema para ti, essas coisinhas gostosas? Só de um jeito, que é falando, contando a nossa dor, contando a nossa dificuldade de uma forma humilde. Olha, preciso te dizer. E daí eu lembro bem numa situação que eu visitava sempre a minha mãe, já adulta, morando na minha casa, e quando eu chegava lá, ela sempre tinha muita coisa gostosa para me oferecer. Era o dia que eu visitava ela. Então o que que vinha? Clotilde, tu tá pedindo para participar? Tu quer participar ou tu só quer assim mandar uma mensagem para nós? Senão eu te boto na roda. Mas deixa eu ir terminando aqui. Então eu lembro que cada vez que eu ia lá, era assim: olha o cafezinho, olha o chocolate que tu gosta, olha esse docinho que tem especial para ti. E eram muitas ofertas. E às vezes eu tinha passado a semana inteira me cuidando e tava me reservando para comer uma coisa especial numa outra cena. Ali eu tava vindo mesmo pelo afeto, pelo carinho, para matar saudades. E daí eu comecei a dizer isso para ela: mãezinha, eu vim te ver. Eu acho que eu quero um cafezinho. Tu tem um pãozinho? Não vai atrapalhar nada, que é nada. E daí eu comecei a comunicar e ela entendeu e passou. E eu falei do meu esforço: olha, eu tô num esforço tão grande, é tão difícil chegar aqui e resistir às coisas que tu me oferece. E ela entendeu e passou a me oferecer: quer um chazinho? Quer um cafezinho agora? Tem pão, tem requeijão? E começou a oferecer aquelas coisas que ela sabia, passou a saber que é o que eu queria comer. Então a comunicação é o nosso segundo ponto importante. Um terceiro, e essa comunicação implica até em dizer: olha, me atrapalha quando tu traz isso para dentro de casa. Me ajuda quando tu traz essas outras coisas para dentro de casa. Me atrapalha quando tu me convida para tomar uma bebida e eu tô super afim. Ou então me atrapalha quando tu traz um mercado repleto de coisas gostosas e aquela gaveta fica cheia e aquilo ali fica me tentando. Ou então me atrapalha quando tu tá comendo um chocolate do meu lado e fazendo caras e bocas e gemendo, que é muito bom mesmo. Então é preciso. Ou então vamos ver um filme e me atrapalha se tu faz uma pipoca de micro-ondas, um pacotão. Entendem? Então isso faz parte da comunicação. Para quem tá chegando, a gente está vendo que existe um aspecto inicial do apoio ou sabotagem da família, que é o entendimento da obesidade nosso, para que a gente possa então explicar isso para a família. Um segundo ponto, uma comunicação clara das minhas dores, das minhas dificuldades e do meu pedido de ajuda. Um terceiro ponto para a família, e tomara que tenha alguns familiares aqui junto com a gente assistindo. O terceiro ponto seria o envolvimento no projeto. Mas que projeto é esse? Um projeto regime? Um projeto radical? Um projeto privação? Não, né? A gente não vai querer que a família tope uma cena como essa, um projeto como jantar diariamente peixe com legumes ou ovo com salada. Não, né? Ninguém vai topar um projeto desse. Então, seria um envolvimento com um projeto saúde para todos. Esse é um projeto que é inegável. É um projeto que não tem quem não queira participar. E como que a gente faz isso? Com ofertas muito legais, com alimentos sedutores, prazerosos, com uma mesa bem posta. Como, por exemplo, agora no fim de semana que eu comprei um melão que estava horrível e ele tem estado super bom. Só que não dava para comer porque não tinha gosto de nada. No dia seguinte eu transformei esse melão picadinho com morangos e com abacaxi. Virou uma salada de fruta que me deu água na boca até agora falando para vocês. Essa salada de fruta colorida, geladinha, para duas, três refeições de lanches ou de sobremesa, me salvou. E eu oportunizei, numa taça legal, uma sobremesa super gostosa que caiu bem nesses dias quentes de verão. Então, um terceiro ponto é o envolvimento nesse projeto Saúde para Todos, onde eu vou ofertar de uma forma, eu vou ofertar a minha comidinha, o que seja o meu peixe grelhado com legumes. Esses dias eu atendi uma querida de uma cliente que ela dizendo: tô apaixonada no funcho grelhado. Disse, olha que chique.
Ou então eu, quando faço um aspargos frescos, também faço com um pouquinho água, sal, e fica uma delícia para acompanhar um nhoque que eu recebi da minha cliente Clotilde de presente maravilhoso, que o filho dela faz, chefe. Isso não engorda ninguém, isso é saudável e todo mundo topa. Quando eu vou fazer um filé grelhado e vou montar uma salada com frutas que combinam com esse verão, eu tô seduzindo a minha companhia a comer do jeito que eu como e é gostoso. Então, envolvam seus familiares nesse projeto saúde. Quarto ponto, dos 6 que a gente está vendo hoje, o aprendizado. Quando eu falo em educação alimentar, educar é aprender, é ensinar. Então, a educação alimentar versus regime e dieta. Dieta no sentido da restrição, daquela alimentação que é hipoproteica ou hipocalórica ou hipo alguma coisa, ou seja, é diferente de uma dieta que é mediterrânea, que é variada, sofisticada, colorida, alegre, variada, porque imaginem comer diariamente sempre a mesma coisa, num país que oferta tanto, coisas tão gostosas e variadas conforme a sazonalidade, né? A gente tem verão, inverno com frutas diferentes, com vegetais diferentes. Então, poder abusar sobre isso. Esse aprendizado, ele fica. A família que migra do refrigerante para a água ou para o suco de limão, ela deixa de tomar o refrigerante. E isso é aprendizagem. A família que deixa a sobremesa ou o chocolate depois das refeições e passa a comer frutas nesses horários, ela também vai estar fazendo uma migração, gente, para todo sempre. A família que pratica atividade física junto, que curte caminhada, fazer trilha, brincar, ela também vai estar diferente. Então é um aprendizado para todos que vai permanecer. Uma quinta situação, atenção e observação às emoções. Porque normalmente na obesidade, quem está acima do peso ou quem está na luta aí, como tantos que eu atendo, a gente sabe que observar as emoções e ter atenção a elas faz com que a gente não as coma, entende? Então, o que eu estou precisando nessa minha atenção? Eu estou precisando mais lazer, mais descanso? Estou precisando mais prazeres? Eu estou precisando falar da minha tristeza, da minha impotência? Ou comemorar minha felicidade? Quando eu tenho clareza dos meus sentimentos, eu não vou precisar comê-los para acalmar, para acompanhar a minha dor. Então a ideia é que a gente possa botar para fora raiva, medo, tristeza, solidão, enfim, tudo que a gente está sentindo. E por fim, por último, a adesão, porque a parceria, ela salva, né? Quando uma mãe traz uma filha, como no caso da Líbera que está nos assistindo aqui, pedindo ajuda para o emagrecimento da filhinha de 8 anos, e ela, com um empurrãozinho, entra junto e passa a fazer o programa alimentar saudável para ela, estende isso para o pai da menina, faz com que a família toda passe a se alimentar da mesma forma que a menina. Essa adesão, ela é uma arma poderosíssima. Então vejam, a gente está falando aqui de aliados e vilões. A gente está desmanchando isso porque não existe isso, né? Não tem o vilão. Tem um familiar que daqui a pouco tá com pena da gente porque a gente já fez vários projetos de emagrecimento e volta a engordar. É para a família toda, exato. Às vezes o nosso familiar, ele tá numa percepção até sensível, achando, nossa, coitadinha, de novo. Então, eu nem vou... Isso inconsciente, né, pessoal? Mas daqui a pouco esse companheiro, essa companheira, vem assim nos oferecer, ai, vamos pedir uma tele hoje? Ai, vamos abrir um vinhozinho hoje, tá, um espumante com essa noite quente? E esses convites, muitas vezes, vêm de uma forma natural
às vezes ingênua, às vezes inconscientemente para nos poupar da decepção, do desapontamento, de mais uma tentativa que não vai dar certo. Sem obrigação, sem peso nenhum. A Líbera está dizendo, né, quando ela envolveu toda a família, não tinha uma obrigação deles e provavelmente dela, foi algo naturalmente adquirido. Justamente porque foi sendo inserido aos poucos. Gente, ao invés de fazer uma fritada de pastéis, vamos colocar na air fryer? Olha que boa dica. Ao invés de fazer um sorvete ou ir na sorveteria, vamos fazer um sorvetinho desses no liquidificador? Na Ionanas? Tem 1000 possibilidades que a gente pode ir adaptando. É justamente isso que a gente aprende nos processos grupais, né? Nas trocas, que para mim são fundamentais no emagrecimento duradouro, é aqueles que a gente faz mudanças profundas. E um instrumento que eu considero riquíssimo são os grupos de apoio para o emagrecimento, na educação alimentar em grupo, onde a gente troca modo de preparação, a gente troca a alegria que a gente sente quando a gente está curtindo cozinhar. A própria lida no preparo das refeições, ela vem muito mais prazerosa quando a gente está se cuidando. E isso é muito agradável. E quando tu faz uma coisa gostosa, com amor, que nem a gente fala, né? Foi feito com amor. É claro que tem outro sabor, gente. É diferente de uma tele quando tu tá cansada, é por aqui, pelas beiradas, porque não consegue mais pensar em fazer mais nada porque o dia foi pesado. Quando a gente prepara algo especial pra gente e que a gente percebe que isso está dando certo, porque o corpo sente o resultado disso, isso a gente transpira pelos poros e a gente passa a oferecer para a família aquilo que a gente gosta de comer. Então passa a ser prazeroso para todos e daí há uma adesão ao projeto. Então, muitas vezes o meu companheiro me salva, né? Quando eu tô com maldadezinhas na cabeça e ele diz: não, hoje é recém a segunda-feira, vamos segurar. Já me salvou. Ou então, às vezes muda o jogo. Ele tá com uma maldadezinha e eu digo: mas hoje é recém a sexta, vamos abrir esse vinhozinho no sábado? Então, essa parceria que salva tem a ver com o conhecimento dos casais, dos amigos, de mãe para filho, de filho que está vendo a mãe engordar, de pais que estão vendo os filhos bem gordinhos. Então, quando as famílias me trazem seus filhos, a primeira coisa que eu vejo é o entendimento de quem se envolve com essa criança. Tem babá, tem uma cozinheira na casa, tem o dia que fica com a avó, tem o dia que fica com o pai e outro dia com a mãe. Essas pessoas têm que saber os pontos de vulnerabilidade, as dificuldades. Vão ter que ajudar essa criança, quando é o caso de criança, a expressar o que estão sentindo depois de um dia pesado. Como é que foi o teu dia? Porque a gente está vivendo momentos que, às vezes, a tela, o computador, nos roubam desse momento de conversação. E como, voltando, né, a um dos itens importantes, a comunicação daí é tudo. E isso é exercitado. É necessário a gente treinar essa habilidade de expor o que está sentindo. Às vezes sai meio brabo. Às vezes, coitado do familiar, gente, vê se não é bem isso. Venho mais uma vez com outra tentativa de emagrecimento e não quero nada. Daqui a pouco essa mesma pessoa me vê comendo um monte de alguma coisa. Coitado do familiar, não sabe nem o que fazer. E daqui a pouco, quando eles nos oferecem alguma coisa, a gente quase morde. Daí o coitado do companheiro ou da companheira não entende mais nada mesmo. Nossa, a gente tem mais é que rir da situação, né? Então, às vezes o familiar, meu Deus, coitadinho, ele sofre junto, porque não percebe o nosso sentimento e não sabe como ajudar. Então, tá muito nas nossas mãos e não do familiar ter essa iniciativa a partir do nosso posicionamento. E daí a gente consegue uma proteção da família. Então, o que eu venho trabalhando, e eu acredito que isso vejo no dia a dia, depoimentos muito legais, quando
a família vai aderindo e com isso vai protegendo a pessoa que está num projeto que vai ser longa duração, duradouro, porque não é radical. Então, para as pessoas que hoje na enquete disseram que eu não posso privar minha família porque eu estou de dieta e eles não, então isso é um primeiro ponto para desmanchar. Porque se eu não estou fazendo dieta, eu não vou privar ninguém, ao contrário, né? Eu vou estar oferecendo uma salada de frutas super 10 que eu vou fazer nesse calor. Eu vou fazer um sorvetinho caseiro que vai ficar dos deuses. Tem tanta receita hoje, meu Deus, no Instagram a gente abre, Facebook ou mesmo no Google a gente pesquisa e adapta as receitas. Então eu não estou nunca privando ninguém. Ao contrário, me preocupa pensar que as pessoas que estão fazendo, estão tentando emagrecer, façam comidas diferentes para si, diferente para sua família ou para o seu companheiro. Então eu vou fazer para os meus filhos batata frita e eu não vou comer porque eu tô querendo emagrecer. Mas gente, batata frita todo dia para criança é uma boa? Não. Então eu vou fazer de vez em quando uma batata frita para todo mundo comer. Ou então eu vou investir numa batata frita na air fryer ou no forno. E não aquelas congeladas já pré-fritas, né? Que não vai ser bom para ninguém. Porque senão fica um discurso. Eu não tô chorando, gente. Aqui entrou uma coisa no meu olho antes da live que tá feia a coisa aqui. O olho tá vermelho. Mas ninguém se priva de nada, exato. Na educação alimentar, né, Líbera? Porque quando as pessoas estão fazendo dieta, restrição, e eu diria maus tratos com o seu corpo, né? Porque não tá nem dando todos os nutrientes que o corpo precisa. E a gente precisa de tudo para ter energia, para o corpo funcionar melhor, para o intestino funcionar melhor. Senão a gente fica que nem aquela situação da mulher enfesada porque não vai aos pés, porque não come fibra nunca, não come fruta nunca. Ah, porque a minha dieta não tem fruta. Fruta engorda. Ou então a minha dieta não tem carboidrato. Daí a pessoa daqui a pouco está comendo as paredes ou os doces da casa. Mas daí a gente, se tiver um projeto de... Isso na educação, exatamente. Na educação alimentar encontramos o equilíbrio. Perfeita essa palavra. Muito obrigada pela contribuição, Líbera. O equilíbrio em tudo. Porque pensem, né? Antes da gente começar essa onda da obesidade, pensem em 20, 30 anos atrás. Pensem na sua infância, na infância dos pais e dos avós de vocês. A obesidade dava para contar nos dedos. Hoje a gente sabe que a obesidade está vindo acompanhada de ansiedade, estresse, mas também ofertas que não precisaríamos ter no dia a dia, né? Então deixamos de comer a comida de verdade, aquela comida saudável, que até tem à disposição num buffet, que até tem quando a gente faz um bom supermercado, uma boa feira e encontramos tudo de bom. Mas isso tem que ser uma prioridade da família. Então, a gente não precisa privar as pessoas que convivem com a gente quando a gente está se cuidando. Porque daí o projeto vai ser de autocuidado. E de autocuidado, se eu estou cuidando de mim, se eu passei a tomar água ao invés de refrigerante, por que eu vou deixar os meus queridos amores tomando refrigerante sabendo que isso é uma porcaria? Se eu estou diminuindo os pacotes de biscoitos, doce, salgado, por que eu vou trazer para dentro de casa? Se eu morro com um pedaço de panetone, que eu vou ficar trazendo, dizendo que é para família, gente? Porque é isso que a gente faz. A gente traz para os outros, e isso é uma cena da minha infância, né? Fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate no fim de semana. E depois, fazendo terapia, me dei conta que aquele bolo não era para família, eles nem faziam questão, era para mim mesma, que acabava comendo metade. Entende? Então a gente precisa se observar. Então, recapitulando, para finalizar o nosso encontro, e vão pensando alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui para mim. 1. Entendimento de que a obesidade é uma doença de dependência, que nem o alcoolismo. Então a gente precisa de apoio, sim, e de ofertas saudáveis na nossa casa e não das tentadoras que nos deixam desgovernar em algum momento. 2. Comunicação clara do que eu quero de ajuda e do que eu não quero, daquilo que não me ajuda. A crítica ajuda. Perguntar, amor, tu acha que eu engordei? Para começar, né, gente? A gente não faz essa pergunta para ninguém, né? Porque a gente sabe se a gente engordou ou não. E a gente vai ficar com raiva, então a gente não pergunta isso. A gente pode sim esclarecer
que tá triste, abrir o coração e dizer eu preciso de ajuda, não me oferece, não traz isso, não me convida, me leva para um lugar mais protegido. Isso vai ajudar. E o pior é que depois que a gente fala isso, daí eles querem nos ajudar muito. E daí a gente fica com uma raiva doida, porque daí vai ter horas que tu tá afim de chutar o balde. Mas isso também tem que ser dito, isso também tem que ser esclarecido, que de vez em quando a gente vai querer chutar o balde, e tudo bem. Terceiro ponto, o envolvimento com o projeto Saúde para Todos, com ofertas e produções alimentares bem legais. Tá com vontade de comer uma fruta depois do churrasco de domingo? Abre uma melancia, bota um abacaxi, um cacho de uva, que tá maravilhoso nessa época. O quarto ponto é o processo de aprendizagem e não de dieta e restrição, porque ninguém precisa aprender restrição. O quinto é a atenção às minhas emoções, observação delas, o que está se passando comigo para eu poder responder de forma adequada. E o último ponto, a parceria que salva. A gente procurar fazer com que todos os nossos parceiros se alimentem da mesma forma que nós. Se eu vou comer uma coisa gostosa e saudável, que seja para todos. Beleza? Estão de acordo? Deu para aproveitar um pouquinho? Que na próxima terça-feira o meu convidado é um professor filósofo, Gabriel Grabowski, que eu tive o privilégio de trabalhar na universidade e que vai estar falando sobre felicidade. Felicidade que às vezes a gente persegue e deixa de curtir no dia a dia. É sobre filosofia a terça que vem. Um abraço grande a todos, beijo grande e até terça que vem.